mostrar algo. Vamos ler mais uma vez, pois é muito importante. E de um deles saiu um chifre pequeno. Refere-se ao futuro anticristo, que sairá de uma destas 4 divisões do antigo Império Grego, aquele que foi repartido em 4 partes. Ok. Para o sul, essa é uma parte, se refere ao Egito. O anticristo não vai vir do Egito. Para o oriente, se refere a Síria, Iraque e Irã. Ali vai ser, depois nós vamos ler isso aqui, no capítulo 11. Mas de qualquer forma, é dali que vai vir o anticristo. Mas vamos continuar lendo. E para a terra desejável se refere a Israel. E Israel não vai produzir o anticristo. Desta área, o anticristo fará o seu intento para o domínio mundial. Leia mais uma vez. Para o sul tem a ver com o Egito, para o oriente tem a ver com a Síria, o Iraque e o Irã. Para a terra desejável se refere a Israel. O anticristo vai vir ou da Síria, ou do Iraque, ou do Irã. Um desses aí. Pense nisso. Vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre isso? Sabe, existe muito aqui que pode ser dito e pode ser dito através dessa passagem. Lembre-se que no final do versículo 8 novamente fala que Alexandre, o reino dele, isso aqui é histórico agora. Já tinha acontecido, mas depois que ele morreu, em 323, o Império Grego foi dividido em 4 divisões diferentes. Certo. E então demorou uns 20 anos para que essas divisões, a formação dessas divisões foram finalizadas. 4 dos seus generais dominaram. Certo, 4 dos seus generais. E a razão porque eram 4 generais e dominaram a Grécia era porque não havia ninguém. Ele não tinha filho na época, não é? Sim, mas ele foi morto. E aqueles da sua família foram assassinados, que não havia ninguém da sua linhagem física que seria o herdeiro do trono. Então, havia, na verdade, conflitos entre esses 4 generais poderosos no Império Grego que dominaram todo o Império Grego, mas eventualmente eles então finalizaram com 4 divisões diferentes. Mas ainda era um grande Império Grego, e isto foi em 323, quando Alexandre morreu. O Império Romano, então, não seria Império Mundial por mais uns 10 anos, Verdade, uns 100 anos, pelo menos. Então ainda era o Império Grego. Agora nós vemos no versículo 9, o que aconteceu aqui é algo que nós chamamos, que chama-se a lei do cumprimento duplo. Quando uma pessoa enxerga para esses versículos historicamente, o indivíduo que está lidando com isso, com esse chifre pequeno, historicamente, é um homem chamado Antíoco Epífanes. Verdade. Ele era um homem que veio do Império Sírio, a região síria, dessas 4 seções da Síria. E ele era aquele que tratou o povo judeu com muita crueldade. Certo. Ele era como essa passagem fala depois, que veio no templo judeu e teve a audácia de desolação, destruiu historicamente. Ele ofereceu carne de porco no altar do templo judeu em 1167 e não caiu bem. a.C., 167 a.C. Mas nesses versos aqui, novamente, existe aquilo que nós nos referimos como a lei de um duplo cumprimento. Em outras palavras, eles tinham um cumprimento histórico, mas também eles tinham um cumprimento profético. Em outras palavras, havia alguns aspectos desses versículos, começando no versículo 9, no qual, quando você olha na história, Antíoco Epifânio, ele cumpriu algumas dessas coisas. Mas quando você olha no futuro, o que a Bíblia diz a respeito do anticristo, esses versículos, então, não foram totalmente cumpridos até que o anticristo apareça em cena. Eu quero te mostrar algo aqui. Diz que foi dividido em 4 partes, né? Mas ainda assim o versículo 9 só fala de 3. As 3 partes diz aqui que para o sul, para o leste e para a terra desejável. Certo. Não nos fala de 4 partes. Pelo menos tem a Turquia, não tem? O quê? A Turquia não é uma das áreas? Eu não sei. Sinceramente, sim, eu não posso dizer. Foi Bulgária, Turquia
e aquela quarta Mas o que eu divisão. estou perguntando é por que não foi mencionado no versículo 9? E há uma razão. Tudo que o Espírito Santo faz Sim, é com alguma mas mais razão. tarde nós descobrimos que ele foi chamado para o norte, que podia ser mais distante ou mais perto, ou seja o que for. Então, desviado de entrar em Israel quando eles foram assim escondidos em Petra. E então, existe algum significado aqui em relação ao que ficou de sobra, o futuro, que fala do norte. E ele sendo envolvido nisto, não aqui em relação ao que ele originou, mas no que Certo. ele irá se envolver no futuro. A maneira que eu interpreto a razão porque existe somente em 3 menções é porque um quarto é implicado aqui, porque, como Jim mencionou, esse chifre pequeno mais tarde é chamado como o Reino do Norte, e o Anticristo é chamado o Reino do Norte. Mas a Síria e o Iraque e o Irã ficam ao norte do Egito, ao norte da terra desejável, e por aí vai, não é? Exato, sim. Está lidando com isso, se referindo ao norte. Certo, é mesmo. Mas olha, ainda assim, nós vemos aqui ao leste, a Síria, o Iraque, o Irã, estão ao leste quando você olha para Israel, estão no ocidente de Israel e por aí vai. Certo. Certo? Sim, é o norte e o leste. Noroeste, é isso mesmo. Sim, ao mesmo Está ao tempo, noroeste. sim. Verdade. E muito bem, Jim, lê o versículo 9, por favor, aí vai. Sim. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra desejável. E de um deles sai um chifre pequeno, refere-se ao futuro anticristo, que sairá de uma destas 4 divisões do antigo Império Grego. Para o sul se refere ao Egito. Para o oriente se refere à Síria, Iraque e Irã. E para a terra desejável se refere a Israel. Desta área, o anticristo fará o seu intento para o domínio mundial. Agora, eu acredito que a Bíblia nos diz, especialmente no capítulo 11 desse tremendo livro de Daniel, que o anticristo vai vir da Síria, mas a Síria, na verdade, da época, era muito diferente da Síria de hoje. Incluía o Iraque, o Irã, o Líbano de hoje, por aí vai também. Estou certo ou não? Correto. Certo. E sabe, quando você olha novamente, quando você olha ah, ah, o reinado, vamos dizer, o reino de Antíoco Epífanes, que ele é um tipo do anticristo. Certo. Antíoco Epífanes. Perdão, Bob. Alguns professores ensinam que essa profecia foi cumprida com esse homem, não é mesmo? Certo. Alguns enxergam esses versículos que estamos vendo, começando no versículo 9, somente referindo-se a Antíoco Epifânio. E, consequentemente, já foi cumprido e não há uma aplicação para hoje, Exatamente, não é? Mas, novamente, o que devia ser aplicado, eu creio, para esses versículos, é o que nós estamos nos referindo como a lei do cumprimento duplo. Então, Antíoco Epifânio, ele tem aqui um papel histórico em todos esses versículos, vindo que já acabou, já passou. Mas também, finalmente, aponta também para a vinda do anticristo. E Antíoco Epifânio era um tipo do anticristo que viria. Bem, a Bíblia diz, e nós lemos, acredito que no 7º capítulo, que na época desse rei, o Senhor vai estabelecer um reino que nunca vai acabar. Isso não aconteceu com esse homem aí, não. Não, absolutamente não, certo? Não. Olha, a história se segue. Certo, Então, nós temos aqui todas as profecias de Daniel cumpridas já. Então, eles não foram cumpridas todas elas. É claro que não foram cumpridas totalmente por Antíoco Epifânio, mas quando você olha para a direção que é dada no versículo 9, e você dá uma olhada para Antíoco Epifânio e o seu reinado, ele reinou grandemente no sul. Então havia um tempo breve que ele conquistou o Egito e ele se moveu então para o leste. Basicamente era a terra, tecnicamente, de onde ele era. E ele conquistou aquela área de onde ele veio. E isso então para a terra prometida, Israel. Então quando você olha, sabe, para este aspecto de Antíoco Epifânio, esses versículos cumpriram literalmente através de Antíoco Epifânio, mas, novamente, também aponta para a vinda do anticristo.